Salve, salve você do Tomazão TV, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Sempre lembrando, né? Você já viu, hoje tem uma figura ilustre aqui, convidado especial do nosso Tomazão TV. Aliás, há pedidos até de muitos assinantes que gostariam de ver entrevista com personalidades e outras pessoas, porque, cara, foi um sucesso a entrevista com o Hélio dos Anjos essa semana. E eu queria agradecer muito a todos que estão chegando no canal. Se você está, por exemplo, vendo esse vídeo agora e ainda não é assinante, pode ir aqui no botãozinho, aciona o sininho e, pode deixar o like aí que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui no nosso Tomazão TV. Sempre importante assinar o canal para valorizar o nosso produto, porque a plataforma vai divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. E hoje eu estou aqui com meu amigo e irmão Gui Peixoto, presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, paraense, não perdeu as suas raízes, as suas origens, e apesar de todo esse sucesso, eu diria nacional e internacional, veio ver o Papão jogar, veio passar um fim de semana para rever os amigos, ver um pouquinho de toda a estrutura do Paysandu. A gente vai falar um pouquinho disso, mas primeiro, Gui, queria te agradecer o fato da gente poder estar conversando, trocando essa ideia e falar um pouquinho do basquete e até desse presente que o torcedor paraense amante do basquete vai ganhar em fevereiro, que é o pré-olímpico feminino de basquete, em que o Brasil vai buscar vaga para a Olimpíada de Paris. Tomara que o Guerreirão permita que eu esteja lá. Torcer para ir, né? Até porque eu quero fazer a minha última Copa em 2026, aí eu vou passar a régua. Você tá um menino. Tudo bem contigo? Prazer é meu de estar aqui com vocês, estar aqui na minha terra, minha querida Belém do Pará. Eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui, né? É um prazer imenso de estar conversando aqui contigo. Somos amigos de longas datas, né? Só 45 anos. Pois é. Eu tinha 5 anos quando eu te conheci. Praticamente o tempo que eu estou aqui, porque a gente jogava basquete no Remo, mas fez história no Paysandu para chegar à seleção brasileira, quer dizer, foi para o Sírio, né? Isso. No Monte Líbano e depois Corinthians e seleção brasileira. Boa. E essa história. E hoje é praticamente uma unanimidade com relação à Confederação Brasileira de Futebol, onde a gente quer começar. Aliás, eu queria até registrar a presença do nosso querido Marcelo Souza, nosso querido Pará, que está ali. Depois ele vai passar aqui só para dar o alô dele aqui. Boa. Mas esse trabalho que você praticamente começou do zero, você pegou uma confederação falida. Verdade, né? Verdade. Cartão corporativo, uma festa. Sem parcerias, sem crédito, sem credibilidade, sem patrocínio. Punida pela Sul-Americana, pela FIBA, não podia disputar nenhuma competição. Verdade. E você está no segundo mandato, lógico. Eu acho que o futuro presidente está ali, né? Depois ele pode até falar. Mas aquela história. Iniciou um trabalho, inclusive, pagando do bolso, que eu sei disso. Você pode até não admitir, mas eu sei que você tirou dinheiro do bolso para poder... Porque eu sei que era um desejo teu recuperar o basquete do Brasil. Sim. E o que é o basquete do Brasil hoje, depois de todo esse processo de recuperação, de tijolo por tijolo? Já são praticamente 5 anos, né? Desse trabalho, 5, 6 anos, né? E hoje nós temos um basquete reconhecidamente, tanto que chegou ao top 10, né? É o sétimo do mundo, né? Nada se faz sozinho, né? Eu tive a felicidade realmente de encontrar uma confederação numa situação muito difícil, né? Endividada, sem nenhum patrocinador, suspensa de todas as competições internacionais, quer dizer, uma situação absurda para um esporte fantástico que é o basquete. Mas eu tive a sorte de ter pessoas abnegadas ao meu lado, o Marcelo Pará, o Fontinelli. Teve uma época o Baca também com a gente, né? Pessoas que se doaram ao basquete, mesmo sem receber nada, sem nenhuma remuneração, né? E realmente não tinha como sustentar a confederação seguir se não tivesse um apoio financeiro. E eu tive que tirar dinheiro do bolso realmente, porque eram 2 ou 3 meses de salário atrasado dos funcionários. Você trabalhar numa empresa ou em algum negócio que você tem um funcionário somente precisando do dinheiro para comer, sem receber, é muito ruim. Então, o início foi difícil, 2 ou 3 viagens para Geneve, para convencer a FIBA a liberar o basquete brasileiro. Tive ajuda na época da Motorola, que foi o primeiro patrocinador, que pelo menos ajudou
nas despesas, principalmente a despesa administrativa de salários e manutenção da confederação. O COB também participou um pouco no primeiro mandato. Ainda tinha esse problema do COB também, né? Sim. COI e COB, né? COI e COB. O dinheiro, inclusive, que vinha da lei Pelé não podia ser repassado porque era uma confederação suspensa. Então, uma situação de total penúria. Mas, como eu falei para você, eu tive a sorte de ter várias pessoas, vários abnegados, ex-jogadores, eu tive o apoio de toda a comunidade do basquete, né? Muitos que jogaram comigo, Oscar, Cadum, Marcel na época também. Muitas pessoas estiveram ao nosso lado nos ajudando nessa recuperação. Era um ponto que eu ia buscar, ia pontuar justamente isso. Eu acompanhei todo esse processo, né? Mesmo que um pouco à distância, mas a gente sempre teve muito contato. O Oscar, a Paula, que depois chegou a sua vice, né? A própria Hortência, né? Aí você falou do Cadu. A comunidade no geral, Israel. Os grandes nomes do basquete de um passado recente deram avalizaram o nome do Gui Peixoto para a confederação. Isso aí foi fundamental, né, Gui? Uma responsabilidade grande, né? Eram pessoas que eu conhecia da época de quadro, jogaram junto comigo e sentiam muita necessidade de ter uma pessoa do meio, né? Eu senti na pele o que é ter uma confederação fragilizada, uma confederação sem crédito, né? Infelizmente, tivemos pessoas que estavam lá para se beneficiar e não para beneficiar o basquete brasileiro, né? E nós fomos para lá com o intuito de beneficiar o basquete brasileiro. Então é isso que nós fizemos nesses anos e os resultados vieram. As pessoas que foram escolhidas para estar trabalhando com a gente como técnico feminino, técnico masculino, houve um critério para essas escolhas, né? Não coloquei nenhum amigo lá, apesar que perdi algumas amizades, porque pessoas achavam que eu ia para lá e ia dar emprego para todo mundo, né? A gente tem que ter responsabilidade com isso, né? Então, os resultados vieram. Gestão. Gestão. A confederação hoje, desde que a gente entrou, virou uma empresa. Você não pode gastar mais do que arrecada, não existe isso, né? Então, nós preocupamos muito primeiro com essa fase da gestão e depois de trazer pessoas competentes para nos ajudar. E vieram resultados. A base no nosso segundo ano, nós ganhamos praticamente todos os campeonatos sul-americanos de base, tanto feminino quanto masculino, né? Classificamos a seleção para o Mundial, perdemos a vaga da Olimpíada num jogo fatídico contra a Alemanha, mas montamos uma seleção fantástica com o Petrovic, né? Seleção feminina, a mesma coisa, tivemos a felicidade do Neto aceitar, depois de muita insistência, diga de passagem, né? Porque ele só tinha trabalhado com masculino, a vida dele toda masculino, mas fez um trabalho maravilhoso, as meninas são fantásticas, existe um grupo muito unido. E uma coisa importante, todas as minhas decisões, ou as nossas decisões para escolhas de técnico, foram divididas com os jogadores. Pouca gente sabe disso. Mas eu, como na minha empresa, não tomo decisão sozinho, né? Então, quando foi para trazer o Petrovic, foi feita uma live com 5, 6, 8 jogadores da seleção, os mais velhos, os mais novos, para me ajudar. E foi unânime, tanto a decisão do Petrovic vir, uma decisão quando foi para contratar o Gustavinho na seleção. Por exemplo, essa contratação de um técnico renomado como o Petrovic foi um passo gigante para o basquete poder realmente voltar a ser o que é hoje? Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei no primeiro mandato, que foi a vinda do Petrovic, uma pessoa fantástica, um cara agregador demais, virou-se uma família, né? E tratou com jogadores estrelas, Leandrinho, Varejão, né? Então é uma fase de transição de jovens, de jogadores antigos parando, jogadores sensacionais, né? Jogadores de NBA, e vindo a garotada. O Petrovic lançou simplesmente o Iago, Benite, o Caboclo. Não, o Benite já está, mas o Iago, primeira viagem da seleção, o Iago foi titular da seleção. E eu me lembro que eu fui convidado pela confederação para assistir aqueles amistosos. No Rio, que era a fase de classificação para o Mundial. Eram jogos para a classificação para o Mundial. Isso. Aí o próprio Marcelo e você, numa conversa, disse assim, olha, observe esse garoto chamado Iago. É isso aí. E era um moleque. Você viu o que ele fez nesse Mundial agora, né? Fantástico, garoto fantástico. E que antes do Petrovic vir, nós tivemos uma seleção de novos que o menino não foi chamado contra a minha vontade, porque eu não me meto, na verdade. Se eu confio na pessoa, ele tem que ter o poder disso aí. Eu sou o presidente da confederação, né? Se eu escolhi um técnico, o técnico tem toda a autonomia para convocar quem ele quiser. A responsabilidade é dele.
Então, foi muito boa a escolha do Petrovic, trouxe resultados fantásticos, né? E quando ele decidiu assumir um clube na Europa, ele foi que pediu demissão, ele foi que pediu para sair, porque ele não ia ter tempo de cuidar da seleção como ele cuidava. E daí surgiu a oportunidade para o Gustavinho vir, que já tinha, a história dele fala por si, né, como técnico do Flamengo hoje. E também fez um trabalho até então. Paulistano, né? Depois campeão pelo Flamengo. Pelo Flamengo também. Várias vezes. Isso. Campeão do aliás, mundo o pessoal reclama muito assim, pô, Tomás, deixa o cara responder, pô, é porque às vezes dá uma agonia, porque tem informações assim interessantes. Lógico, eu tô me policiando mais nessa entrevista aqui, porque eu interrompia muito o Hélio, né, na entrevista passada. Mas isso é uma coisa que acontece naturalmente quando você quer saber mais, você acaba buscando o assunto que está sendo desenvolvido, né? A vinda do Gustavinho, então, foi não foi uma troca pura e simples, foi uma necessidade de optar por um técnico que conhecia o basquete brasileiro. Existia, desde que nós assumimos o primeiro mandato, nós viemos de uma seleção que tinha um técnico estrangeiro há quase 8 anos, que era um argentino. E tinha sido campeão olímpico, né? Eu pensava que a vontade dos atletas era que tinha chegado a hora de um técnico brasileiro. Eu tinha pensado em alguns nomes, mas eu não quis decidir sem ouvir os atletas. E eles que vão estar dentro da quadra, eles que vão estar lidando. E foi unânime eles pedirem que continuasse com o técnico estrangeiro, que naquele momento eles não entendiam que existia técnico preparado, técnico do Brasil. Apesar que nós temos muitos técnicos competentes. E a sorte foi que o Petrovic se encaixou com uma luva com os meninos. É um cara que fala 5, 6 idiomas, inclusive fala muito bem o nosso idioma. Isso facilitou demais para alguns jogadores. O entendimento. Né? O entendimento e tudo. E uma pessoa agregadora, uma pessoa humilde. Foi a convivência com ele. Tanto que até hoje a gente se fala, meu aniversário dele. Seleção, a primeira pessoa quando a seleção ganhou agora do Canadá, a primeira mensagem que eu recebi no celular, por incrível que pareça, foi dele parabenizando a vitória. Quer dizer, é um cara que aprendeu a amar a nossa camisa, né? Então eu tenho muito respeito por ele. E o basquete já foi o segundo esporte brasileiro. A gente sabe que o futebol sempre foi a paixão, mas o basquete já foi o segundo. Ele está voltando a ser o segundo esporte brasileiro? O basquete é o segundo esporte do mundo e não deixa e é o segundo esporte do Brasil. Apesar de, sem querer desmerecer. O vôlei, né? Não, em conquistas, nós temos que tirar o chapéu para o vôlei. Agora, compara um esporte que tem quase 100 milhões de verba por ano para fazer voleibol. Quantos países jogam voleibol no mundo? Quantos países jogam voleibol em alto nível de basquete do mundo? E a nossa verba é 5 milhões por ano. Como é que se faz isso, gente? Um milagre, né? Tem que fazer milagre. Então, os nossos resultados resultados em decorrência de abnegados, de pessoas competentes que a gente tem do lado. E jogadores competentes, claro, porque se nós não tiver... Agora, imagina se eu tenho pelo menos 30, 40 milhões para voltar a fazer todos os campeonatos nacionais que eu gostaria de fazer. Nós estamos nesse caminho agora. Nós enxugamos a confederação. Hoje a confederação... Ela tinha um absurdo, quase mais de 40 milhões de dívida. Hoje a nossa dívida beira 5 milhões de reais. Temos um patrocinador forte, que é a Galera Bet, que está com a gente. Estamos em busca de um patrocinador público, que é o que a gente merece ter. Você tem uma ótima relação com o governo, né? Não, nós tivemos há 2 semanas atrás, no Palácio do Planalto, com o ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, e se comprometeu, né? Mostrei para ele, e ele estava bem a par da necessidade. O atletismo tem isso, natação tem aquilo, o voleibol continua tendo um bom patrocínio, mas o basquete não pode ficar sem patrocínio público, não existe essa possibilidade. Então eu confio muito que esse governo vai ajudar o nosso esporte. Gui, a renovação do basquete, ela é uma realidade hoje? Completamente. Você vê que hoje nós temos ainda um Marcelinho atuando. É óbvio que ele está atuando em decorrência que a gente ainda não conseguiu essa outra figura para encaixar ao nível dele. Do Huerta, né? Do Huerta, né? Mas para as próximas seleções, com certeza, a gente vai ter novas peças para estar nos ajudando. Tivemos essa infelicidade do Raulzinho, que fez muita falta nos outros jogos, mas o Marcelinho, ele está na hora de parar, né? Apesar que ele está jogando em alto nível, com o jogo contra a Lituânia, não, contra... Oh, meu Deus, que nós perdemos da classificação. Ele jogou muito nesse último jogo, voltou a ser o Marcelinho, mas ele tem 42 anos já, né?
Ele vai nos ajudar com certeza de outra forma. É um líder nato, ele, o Vitor É o tipo de jogador que quando parar ele vai estar vai estar englobado nesse sistema. É incrível o respeito que os mais novos têm pelos mais velhos, a convivência, né, o relacionamento deles. Realmente é animador, né, a gente ter esse grupo representando o nosso país. Belém, ela já foi agraciada com uma competição internacional no Mangueirinho, acho que foi em 2018, né? 2019. Foi antes da pandemia, eu me lembro bem. Com o sul-americano U16. A Copa América, U16. Né? Foi. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer a transmissão pela Cultura, que transmitiu para o Brasil todo. Né? E agora o Mangueirinho está sendo recuperado. O governo resgatou o Mangueirinho, uma parceria malfadada, e a gente tem um ginásio de primeiro mundo que não tem esporte, só tem show, nada contra. Eu acho que tem que ser multiuso, a arena tem que ser multiuso. Mas se você tem um ginásio esportivo que não tem esporte, é meio complicado você explicar. Né? Então estão recuperando o piso. E em fevereiro a gente vai ter o sul-americano, o pré-olímpico sul-americano de basquete feminino, e ali o Brasil vai buscar vaga. E Belém, nessa parceria com o governador Helder Barbalho, com a FIBA, dando o aval, você traz para cá. É uma realização também pessoal. Né? É uma vitória do nosso governador, quero agradecer mais uma vez. O nosso governador é um governo que apoia o esporte do estado, não só o basquete, mas os outros esportes. Mas no primeiro mandato dele, nós fizemos a Copa América com total apoio do governo do Pará. Trouxemos a seleção brasileira adulta, foi um compromisso com ele e honramos o compromisso. Venezuela, né? Contra o Uruguai. Contra o Uruguai. Tivemos uma vitória fantástica aqui contra o Uruguai. A nossa seleção foi recebida da melhor maneira. Nossa seleção, na verdade, a seleção brasileira de basquete nunca tinha vindo jogar no nosso estado, né? Eu realizei esse sonho, poder realizar esse sonho de trazer. Uma pena que você não podia estar jogando, né? Se pudesse, com certeza. Com certeza estaria, mas tem que agradecer ao nosso governador, hoje é o nosso secretário de esporte também, que não está medindo esporte, mas é interessante que quando nós trocamos mensagem, e eu estava indo para Geneve para fechar, nós tínhamos Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, e na última hora eu pensei, gente, por que não vamos dar uma outra oportunidade para o Pará? Mas foi você mandar a mensagem para o governador tem esse evento pré-olímpico e tal, pode fechar. Então, aí eu viajei para Geneve com 4 opções para trazer o pré-olímpico para o Brasil. Com uma prioridade. Com uma prioridade, óbvio, né? Com uma prioridade. E por incrível que pareça, no final ficou Pernambuco e Pará para decidir, e abrindo o jogo, o Pará ganhou por causa do ginásio. Pernambuco tem um ginásio que foi reinaugurado há pouco tempo, que é o Geraldão, mas não tem ar-condicionado. Então, eu não precisei usar minha influência para trazer ou para facilitar as coisas para o meu estado. A própria FIBA determinou que tinha que ter, e o nosso ginásio é maravilhoso, e você tem que ir de casaco para lá porque o ar-condicionado é perfeito. Eu fiquei muito feliz, né? Na mesma hora fiz questão de fazer uma videoconferência com o nosso governador, e ele muito feliz, né? Querendo saber detalhes de tudo. Imediatamente ele foi para a rede social, colocou incrível. A alegria dele. Incrível. O Helder, ele é um desportista, né, como você falou, e é um apaixonado pelo esporte, independente da modalidade. Embora eu tenha colocado ele na cara do gol várias vezes jogando bola com ele, né, mas ele nunca reconheceu isso. Mas foi meu parceiro de ataque. Nas boas peladas lá da Augusto Botelho. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um evento fantástico no nosso estado. E a visibilidade que dá ao estado. Sim, claro. Eu vou falar assim pelo outro lado. Empregos direto e indireto acaba dando, né, a visibilidade, né? A seleção jogando num lugar que normalmente não... É a primeira vez na história que está tendo um pré-olímpico de basquete no nosso país, gente. No norte do Brasil. E no norte. Que isso vai ajudar a massificar. Vai vir gente do Maranhão, vai vir gente do Amapá, vai vir gente do Piauí para assistir os jogos. Isso é fantástico. É o meu trabalho hoje na Confederação, a minha grande guerra. Eu sei quanto eu sofri para sair daqui de Belém do Pará e chegar numa seleção brasileira. E o nosso país não se resume a Rio, São Paulo e Minas. Claro que lá é o centro de tudo, mas nós temos que massificar o esporte do norte do país, do Nordeste. O Pará sempre teve uma tradição, gente. Eu fui vice-campeão brasileiro jogando pelo Pará, representando o meu estado, né? O Pará já foi campeão brasileiro infantil de base, de vários títulos de base.
Então, nada mais justo do que a gente poder assistir essa seleção feminina. As meninas são fantásticas, elas estão super animadas. Há pouco estava conversando com a Roseli, que é a nossa diretora, e com o Neto, né? A gente já tratando alguns assuntos. Zé Neto, aliás, eu tenho, já tive até, você me colocou... Ele está aguardando você ligar para ele. Na época da pandemia, nós fizemos uma live pelo Instagram, um cara genial, até porque ele tá vinha, muito feliz. Ele vinha de várias conquistas, né, pelo Flamengo como técnico. E aí você diz assim, como ele trabalhou muito com o masculino, de repente ele pega o feminino. Aqui, até para a gente não se alongar muito, você se sente um cara realizado hoje ou ainda quer mais um tempinho para poder bater esse martelo e dizer assim, não, agora eu posso descansar feliz e quero acompanhar de perto todo esse desenvolvimento, passando a bola para outras pessoas que virão, lógico que ninguém é eterno, né? Então, claro, não, você fez o teu papel, o teu trabalho como ex-atleta, como um apaixonado pelo basquete, mas se sente realizado nisso? Eu vou me realizar com a seleção na Olimpíada, né? Era o meu sonho como atleta ter participado de uma Olimpíada, eu parei muito cedo. Tive uma contusão muito feia quando jogava, parei com 23, 24 anos e eu voltei meu grande prazer é ter conquistado as medalhas que eu conquistei como presidente. Essa medalha da Copa América com o feminino foi um momento único estar com essas meninas, ver a felicidade delas, porque elas são guerreiras, elas se dedicaram àquilo e elas mereciam aquele título. Ganhamos 2 vezes dos Estados Unidos, uma seleção fantástica, né? O Neto montou a estratégia perfeita para aquele jogo, né? Mas realmente, para eu sair realizado, eu tenho que estar na Olimpíada, ou com o feminino ou com o masculino. O feminino eu tenho certeza que a gente vai estar, mas nós vamos brigar ainda para estar com o masculino. Ficamos por um fio agora no Mundial. Mas a minha realização para eu voltar para casa tranquilo é estar as 2 seleções disputando a Olimpíada. Eu tenho certeza que a gente vai conquistar isso, porque trabalho não está faltando. Com certeza. Gui, esse fim de semana é especial para você, porque você, inclusive, veio conhecer a nova estrutura que o Paysandu montou. Aliás, é bom lembrar que o Serra Freire e o Moura Carvalho, os 2 ginásios de Remo Paysandu, foram recuperados pela tua empresa. Isso. A empresa é do Maurício, por incrível que pareça. Presidente hoje, mas o Maurício não era presidente do Paysandu, ele se tornou presidente depois. Não era presidente. Mas você recuperou o Serra Freire e o Moura Carvalho para justamente o esporte amador, basquete, vôlei, futsal, terem lá o seu espaço garantido. É bom lembrar isso aí, muita gente não sabe. Então, faço questão de frisar aqui. E você veio no final de semana em que o Paysandu vive um momento especial. A gente está fazendo essa gravação antes do jogo, mas só um cataclisma para não colocar o Paysandu na Série B. E isso também você sabe o tamanho da importância para o Estado e para o esporte como um todo. Mas é óbvio, eu estava conversando com o nosso presidente da Federação Paraense de Futebol, o Ricardo. Paul, e ele estava me explicando, não óbvio como você falou, a vitória é muito importante, mas para o Estado, para a federação, para a credibilidade do futebol no Pará, aqui é diferente. O torcedor aqui é impressionante, o torcedor do Paysandu. São 2 torcidas fantásticas, né? E eu sou paraense, por mais que eu tenha a minha preferência, mas eu torço por todos os clubes do Pará. Se estiver jogando o Remo com qualquer outro time de fora, eu sou torcedor do Remo. E nós precisamos disso. Então, o Paysandu subindo, e ano que vem, se Deus quiser, o Remo sobe também, a federação ganha mais 2 ou 3 votos. Ainda tem isso, né? Entendeu? É uma coisa que ele estava me explicando que eu não sabia. A Federação Paraense tem 3 votos. De acordo com o ranking, do ranking dos clubes, ela vai tendo mais votos para participar das eleições lá, e com isso ganha mais prestígio para poder fortificar mais o nosso futebol, o nosso agora esporte. Tivemos né? agora a seleção brasileira jogando abrindo as eliminatórias do Mundial. É o trabalho do nosso presidente, né? do nosso governador. Então, isso é muito bom para o nosso Estado. Eu acho que são, como a gente diz, step by step, né? Degrau por degrau, para você alcançar tudo isso. Eu tenho certeza que a gente vai poder depois comemorar. Vamos comemorar, porque o Paysandu é o Pará, como o Remo vai ser o Pará também. E o basquete. E o basquete. Principalmente, eu estou falando específico, o futebol foi só um detalhe aqui, porque eu sei que você é Paysandu, você teve um avô que foi presidente do Bicolor. Hoje tive a felicidade hoje de ver o barco, ver o barco que nós doamos pro
Para a Náutica do Para a Paysandu. Náutica, lá com o nosso querido presidente, ex-presidente Coceiro, que é um abnegado, também sustenta aqui. É um esporte maravilhoso, lenda o remo viva, também. Eu sou um esportista. O barco é o Coronel Ney Peixoto. Exatamente. Meu saudoso. Eu já tinha visto, tanto que o 8 Gigante do Paysandu agora também é um novo. Não, ele me apresentou o novo 8 Gigante. Em homenagem à falecida esposa dele, a tia Lúcia. Mas olha, Tomás, nós vamos fazer uma festa fantástica. Conto com você. Tá junto com a gente, como sempre teve. Com certeza, meu amigo. E vamos dar Paris, viu? Isso é um compromisso meu. Nós vamos juntos, viu? Vamos dar Paris. Pô, meu irmão, assim eu já vou ficar até emocionado. Guizão, muito legal esse papo, muito legal saber um pouquinho desse trabalho que é feito pelo basquete e tomara que essa semente que foi plantada ela possa frutificar cada vez mais. Com certeza. E que Paris seja realmente o ponto de partida até para outras grandes conquistas do basquete, especificamente, mas que o Pará esteja sempre na linha de ação da confederação para que o povo que é apaixonado pelo basquete possa ter, quem sabe, uma seleção masculina voltando aqui jogando, mesmo que seja um amistoso, mas com toda a sua força, com o seu brilhantismo. E se depender de mim, nós vamos ter outro paraense dando seguimento, outro presidente paraense dando seguimento ao nosso trabalho. Ô, Marcelo, você quer encerrar comigo aqui, Marcelo? Vem aqui. Vem aqui, só assim. Não precisa sair. Não precisa tirar, ele vai falar. Vem cá aqui rapidinho, vem cá. Só pra gente encerrar aqui, até porque já até extrapolou aqui, ó. Já varou mais de 20 minutos, mas a galera gosta de papo. Baixa um pouquinho, porque ele é tão pequenininho. Nosso futuro presidente da Confederação Brasileira de Basquete, diz o Gui aqui. Está feliz também, né, Marcelo, com tudo isso? Antes de mais nada, é uma pretensão muito grande, né? Mas é um prazer estar aí diante de um grande amigo de tantos anos, de um irmão. Fantástico, o basquete brasileiro é um momento muito, muito legal, né? Que na realidade fez um trabalho espetacular de gestão, enfim. O basquete brasileiro está vivo, está respirando. Para a gente que é um amante desse esporte, isso é o mais importante, né? Essa questão política ela vai se amadurecer naturalmente, mas o mais importante é que o Brasil voltou a ter credibilidade, ter seu espaço internacional, que foi único exclusivamente pela gestão e não é à toa que hoje você, como diretor, hoje você tem cargo na Sul-Americana, tem na FIBA. Quer dizer, isso é o prestígio que o basquete do Brasil tem hoje, voltou a ter, né? Na verdade, esses cargos, na realidade, são todos da CBB, seriam para o Gui. E o Gui, no momento de grandeza, ele abre mão, põe as pessoas que estão trabalhando. Não tem vaidade, né, amigo? Zero. Então, isso aí é o momento do basquete brasileiro. Vamos voltar ao gigantismo. Eu estava vendo sua excelente entrevista. A gente fala que a gente vai voltar a ser o maior esporte do Brasil porque o futebol é religião, né? Então a gente vai voltar a ser o espaço. O basquete passa a ser a oração da religião. Pronto, não tem problema. Prazer. Sucesso, meu irmãozão. É bom te ver sempre aqui. Quem sabe estou entrevistando pela primeira vez aqui. É isso aí. Furo de reportagem. Outras poderão vir. Guizão. Beijão, meu irmão. Sucesso pra ti. Felicírio, tá? Você saúde, também, paz, isso é que é mais importante. Muito legal ter o Gui Peixoto aqui. A gente extrapola o limite da amizade. Isso aqui tem um significado. Muita história juntos. É muita história, muita história. Perdeu muito os 21 para mim, mas ele não admite, mas ele sabe que ele perdeu. Boa. Valeu, galera. Um abraço. Mais uma vez, deixa o like aí, se você assistiu, gostou. Tá? Eu vou esperar o Zé Neto chegar aqui no Pré-Olímpico, a gente fazer um papo como esse aqui. Ele vai ter até com as atletas que a gente puder, poder mostrar o máximo de bastidores da seleção feminina, porque a gente, muito longe, a gente não tem tanta oportunidade assim. Mas o Tomazão TV vai estar sempre aberto para mostrar o melhor e a pedidos, né, dos nossos assinantes. Mais uma personalidade, está aqui o Gui Peixoto, presidente da Confederação Brasileira de Basquete, nosso entrevistado dessa vez aqui no Tomazão TV. O like, e se não é assinante, vai lá, assina e prestigie o nosso canal. Grande abraço, hein? Até a próxima.